trazer um alimento do céu para o nosso coração. Eita, Jesus! Aqui para frente, Daniel Jesus, como disse o pastor Miguel. Senhor, eu te desejo cumprimentar a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, amém? Tome assento, meus irmãos, muito obrigado. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz assim: Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu gostaria de convidar toda a noiva do Cordeiro que está aqui reunida para nós lermos novamente este versículo, apenas a parte A, eu sou o Alfa e Ômega. Vamos ler esse voz uníssona bem forte, bem audível, como pentecostal que somos, no meu contagem até 3. 1, 2 e 3. Eu sou o Alfa e o Ômega. Mais uma vez, 1, 2 e 3. Eu sou o Alfa e o Ômega. Terminar? Eu sou o Alfa e o Ômega. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Queridos, nós estamos reunidos na presença de Deus esta noite. Nós sentimos a sua glória, a sua graça, o seu poder. Eu costumo dizer, meus irmãos, que a pregação pentecostal é empolgante. A pregação pentecostal não é uma palestra em si, não é um monólogo, onde uma pessoa fala e as outras apenas escutam. A pregação pentecostal, quando o pregador é pentecostal e quando a igreja é pentecostal, ela se torna um belo e intenso diálogo. Ou seja, Deus, pela sua infinita misericórdia, fala através do pregador e a igreja responde dando glória a Deus, aleluia, eu creio, amém, é assim mesmo, é para mim. Irmãos, a Bíblia está aberta, Deus quer falar conosco esta noite. Torne-se sensível a tudo que Deus tem para nós aqui, irmãos, porque com certeza Deus quer falar com você. Queridos, eu estava pedindo ao Senhor uma palavra, e eu confesso aos irmãos que esta palavra que o Senhor colocou no meu coração está me alimentando nesses últimos dias. Eu quero deixar com os irmãos. Na verdade, nós sabemos que o escritor do Apocalipse, João, conhecido como o discípulo do amor, pois Jesus tinha diversas esferas de intimidade com a multidão, com o povo que lhe seguia. Nós sabemos que existia uma multidão que seguia Jesus. Dentro dessa multidão, uma multidão menor, existiam os 70 discípulos que estavam sempre com eles, que receberam dele aquela missão de levar o evangelho para o povo daquela época. Existia ainda os 12, dos 12 existiam 3, que era Pedro, Tiago e João, que estava sempre perto do mestre, e existia João, que era ainda mais íntimo. Nós sabemos, meus irmãos, que João, quando recebeu essa revelação do Apocalipse, ele estava na ilha de Patmos. Nós não sabemos muitas coisas sobre o que era a ilha de Patmos em si, só sabemos que era uma prisão política, era uma prisão onde as pessoas eram lançadas ali para morrer à míngua, para que a sua voz fosse calada, para que a sua influência não fosse vivida. Percebam que a ilha de Patmos estava a um pouco do mar Egeu, e ali as pessoas eram lançadas e não tinha como alguém lhe socorrer, alguém lhe ouvir, alguém saber como a pessoa estava. Me chama a atenção pelo que li, irmãos, que eu creio que seja assim, que a ilha de Patmos era um lugar mesmo para que a voz da pessoa fosse calada. A influência dessa pessoa no centro das opiniões daquela época, no centro do saber daquela época, no centro das informações daquela época, não seria mais ouvida. Nós sabemos que João estava ali porque um imperador por nome de Domiciano estava governando naquela época, e este homem exigia que todos os seus súditos lhe chamassem de Senhor e Deus, porque os romanos acreditavam que um homem com muito poder, ele subia a categoria de divino. Daí criaram o termo Augustus. Então ele saía da posição de homem para ir para a posição de Deus, e as pessoas acendíam incenso, as pessoas o adoravam. Mas nós sabemos que João era pastor de um povo que só adorava Jesus Cristo de Nazaré como o Filho de Deus ressuscitado. Agora este homem está na ilha de Patmos, irmãos, e parece-me que, de acordo com o pensamento do Império Romano, a voz de João havia sido calada. Tudo aquilo que ele tinha recebido de Deus para passar para o povo estava chegando ao final.
Mas me chama a atenção, irmãos, e isso é padrão de Deus, porque João está lá na ilha de Patmos, na ilha da morte, na ilha do esquecimento, na ilha do silêncio. Mas ele diz que se achou em espírito no dia do Senhor, e ele ouviu uma voz por detrás dele que dizia: tudo que vês, escreve e envia às 7 igrejas. E quando ele virou para ver quem falava com ele, ele viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. E ele começa a descrever, ele diz que os seus cabelos eram brancos como a neve, que representa aquele que é ancião de dias, aquele que disse que antes que Abraão existisse ele já era. Ele disse que os seus olhos eram como chama de fogo, o olhar de Deus que ultrapassa a máscara, a boa aparência, o terno, o vestido bonito. Ele disse que nas suas mãos tinha 7 estrelas, que representa as 7 igrejas. A igreja não está na mão do homem, na mão da mulher, na mão do político, na mão da polícia. A igreja está na mão de Jesus Cristo, porque foi ele quem morreu por ela. Ele disse, meus irmãos, que ele está cingido com o cinto de sacerdote, porque ele é sacerdote vítima de uma vez por todas, e os seus pés são como latão relucente. E quando João viu aquilo, ele caiu, porque ninguém vê a glória de Deus